Num artigo intitulado Barreiras à Prática de Atividades Físicas em Adolescentes de uma cidade do sul do Brasil, tem como objetivo estudar o comportamento físico, influenciado por diversos fatores, tendo como prevalência de barreiras à prática de atividades físicas no lazer em adolescentes e moradores da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e a sua relação com o sedentarismo no lazer. Nesse estudo, foram entrevistados 398 jovens entre 10 a 19 anos, sendo assim as prevalentes variáveis de barreiras, como, por exemplo, o sexo, o nível econômico, o estado nutricional, a cor da pele, idade, escolaridade e a autopercepção da saúde independentemente. Podemos observar nos estudos apresentados que entre os adolescentes de Pelotas, as barreiras de atividades físicas são a falta de tempo, preguiça e cansaço, dias de chuva que associam o seu sedentarismo no lazer. Após alguns ajustes nas variáveis, a barreira de falta de tempo tem um maior efeito no desfecho. Mostra também que quase 3/4 dos adolescentes são considerados sedentários em um período de lazer, com 22 entre 24 dos estudos analisados, meninas foram fisicamente menos ativas que os meninos. Nessa conjuntura, foram apresentados diferentes estudos de lugares diversos do mundo, como resultados variados. Assim, podemos observar que as barreiras estão inseridas em um contexto que inclui aspectos culturais, políticos, econômicos e geográficos. Do total de adolescentes participantes da pesquisa, 53,8% tinham entre 15 e 19 anos, 75,9% eram de cor branca e 47,4% possuíam escolaridade adequada para a idade. A maior parte dos adolescentes se encontrava na classe social C. Em relação ao estado nutricional, 22,9% estavam na categoria sobrepeso e 46,9% apresentaram autopercepção de boa saúde. Quanto à categoria sexo, as meninas apresentaram maior tendência ao sedentarismo nas horas de lazer e também relataram maior número de barreiras. Observou-se também que crianças obesas foram as que mais se identificaram com a barreira do medo de se machucar. Segundo a pesquisa, uma das principais barreiras à prática de atividades físicas para os adolescentes da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, é o clima. Na pesquisa realizada, 65,9% desses adolescentes relataram ter, além de outras barreiras, dificuldade para praticar atividades físicas por causa dos dias de chuva. O clima frio e chuvoso se torna uma dificuldade nessa região do país, principalmente no inverno. Uma solução para a barreira clima, e que também serviria para a barreira falta de local adequado, seria a criação de espaços como quadras fechadas e cobertas que possibilitassem as atividades mesmo em dias de chuva. Uma iniciativa que seria acompanhada de um sistema de incentivos aos jovens. Aqui no Rio, não seria adequado dizer que o tempo é um empecilho à prática de atividades físicas, pois o clima raramente é um problema. A maioria dos dias são ensolarados ou nublados, e mesmo quando chove, ainda assim é possível observar crianças e adolescentes brincando, jogando futebol ou mesmo se banhando nos chuviscos. Vale lembrar que as dificuldades e barreiras à prática de atividades físicas são diferentes e, em grande parte, muito individuais, isto é, cada pessoa tem motivos específicos para praticar ou não. Por outro lado, deve-se reforçar as políticas acerca da educação física de crianças e adolescentes, porque é nessa fase que se desenvolve o estilo de vida do indivíduo, o que tende a se manter até a fase adulta. Sendo assim, se a sociedade for conscientizada sobre os antigos e novos problemas de saúde e autopreservação, talvez após essa fase do coronavírus passar, a saúde mundial melhore significativamente. É correto dizer que nos dias atuais as barreiras se tornam diferentes. A pandemia e o distanciamento social são fatores que dificultam a prática de atividades físicas ao ar livre e em grupo. O agravamento da desigualdade social e o aumento do desemprego durante a pandemia também se tornaram barreiras significativas, pois a maioria das práticas de atividades em grupo ou individuais, além de tempo, exigem certo tipo de investimento, sejam em roupas adequadas ou equipamentos de segurança, por exemplo. A atual pandemia do Covid-19 abre nossos olhos para problemas que estão aqui há muito tempo e vêm se agravando, como as barreiras acerca da prática de atividades físicas ligadas diretamente ao sedentarismo, já dito anteriormente, não só entre adolescentes, mas também entre adultos, idosos e crianças.
Desde muito novos, somos incentivados através do marketing via mídias sociais e outras plataformas a ter prazer em consumir alimentos industrializados e fast food. Essas empresas oferecem seus produtos sem ao menos uma indicação ou alerta acerca dos malefícios que esses alimentos podem causar a longo prazo. É muito frequente encontrar jovens e adolescentes que acham mais prático pedir um fast food do que preparar sua própria refeição. A preguiça e o sedentarismo são fatores que agravam esse comportamento e, por isso, muitas vezes se acarretam diversos problemas como obesidade e doenças cardiovasculares. Ainda falando sobre o sedentarismo no lazer, é na adolescência que esse costume é adquirido, e por anos isso não muda. Com o passar do tempo, fica cada vez mais difícil se livrar dos hábitos que nos tornam sedentários. Os jovens não querem mais saber de andar, correr, ficar um pouco ao ar livre. Só querem saber de atividades de lazer ligadas aos videogames e às redes sociais. Dizemos isso porque também somos jovens e acontece conosco. Porém, a conscientização é necessária, porque muitos não sabem que isso pode prejudicar gravemente a saúde conforme se chega às idades avançadas. Nós jovens temos que priorizar a prática de atividades físicas, a boa alimentação e também a atividade de lazer ao ar livre. Deve-se deixar de lado os celulares, tablets e dispositivos semelhantes e substituir algumas horas de uso contínuo por horas dedicadas à saúde.